Chegamos ao nosso terceiro encontro do livro do Atos dos Apóstolos. Você está convidado ou convidada a estar participando conosco. Essa é a nossa terceira reflexão. O livro do Atos dos Apóstolos é um livro importante para a nossa caminhada nesse tempo pascal até a festa de Pentecoste. E hoje nós somos convidados a refletir, a rezar e a estudar um pouco os capítulos 5 ao capítulo 9 do livro do Atos dos Apóstolos. Até o capítulo 9 nós vamos perceber uma guinada que vai dar o livro a partir da presença de Saulo, que já vai tornar-se Paulo. Então, o capítulo 5 até o capítulo 9 traz para nós figuras interessantes, imagens interessantes. Por exemplo, no capítulo 5, no versículo 11, nós vamos encontrar pela primeira vez a palavra igreja. Pela primeira vez, a palavra igreja para denominar aquele grupo, o grupo do discípulo, do seguidor de Jesus, do ressuscitado. E essa igreja, ela já vem com 4 pontos fundamentais. O primeiro é fundamentado sobre o ensinamento dos apóstolos. Então a igreja ela é apostólica. O segundo é a comunhão fraterna. Nós devemos viver essa comunhão fraterna. O terceiro ponto é a fração do pão, a Eucaristia. Então a igreja ela se faz na Eucaristia, a Eucaristia faz a igreja faz a Eucaristia. E o terceiro ponto são as orações. Na nossa vida espiritual, na nossa vida de igreja, nós devemos sempre estar atento ao nosso momento pessoal de oração, mas também nas orações comunitárias, na oração que a igreja oferece, na grande oração que é a Eucaristia, a ação de graças. Então, no capítulo 5, capítulo 9, como eu estava dizendo, nós vamos estar encontrando com figuras importantes e interessantes. A primeira figura que aparece para nós é Ananias e Safira, lá no capítulo 5. E essa figura de Ananias e Safira aparece e depois some. Por que some? Ananias e Safira, eles venderam um terreno e a comunidade de Jesus colocava tudo em comum. Ananias e Safira, eles querem reter uma parte para si. Aí o que acontece com eles? Eles morrem. Ou seja, eles estavam não aceitando essa divisão. É interessante, confira lá, leia para você ver a atitude de Ananias e Safira. Depois nós vamos encontrar a figura de Gamaliel. Gamaliel é aquele homem sensato. Gamaliel é aquele que vai até a sinagoga e conversa com os responsáveis por ela. E eles queriam acabar com o discípulo, acabar com aquele grupo. A Gamaliel diz de maneira bem sensata e lúcida, olha, se não for coisa de Deus, vai acabar. Se for coisa de Deus, nós estamos atacando algo muito importante. Então deixe eles continuar e vamos ver o que vai acontecer. Então essa foi a intervenção de Gamaliel e com um discurso muito bonito, então vale a pena você estar conferindo. Ainda no capítulo 6, lá no versículo 1, tem a escolha dos 7. É colocado assim, a escolha dos 7. E por que escolheram mais 7 para poder estar integrando aquele grupo, aquela comunidade? Porque os gregos começaram a perceber que eles estavam ficando de escanteio. Começaram a perceber que os apóstolos estavam muito atentos à pregação, muito atentos ao anúncio e estavam esquecendo dos cuidados práticos. Então escolhem 7 para poder ter esses cuidados práticos. Por exemplo, cuidar das viúvas, cuidar dos pobres, cuidar dos mais necessitados, dividir os bens de maneira igualitária. Então, a escolha dos 7 vem trazer para nós essa questão. A igreja precisa do leigo, a igreja precisa de pessoas que estejam movimentando, que estejam ajudando, que estejam atuando, para que o anúncio não só da palavra possa florescer, mas a sua prática também possa ser construída, a prática da partilha, a prática da justiça. Outra figura importante é Estevão. Estevão é aquele que faz um grande discurso. O discurso de Estevão é aquele discurso que ele faz uma memória do passado. E essa memória do passado que Estevão faz, ela é interessante. Lá no capítulo 7, nova leitura da história. Estevão vai dizendo, desde o início da aliança até agora, com Jesus, o nosso Deus sempre esteve conosco. E vocês mataram Jesus. Então eles ficam muito irritados com o discurso de Estevão e eles vão apedrejar Estevão. Estevão torna-se
o primeiro mártir da igreja. Aí aqui vem uma coisa importante. Uma igreja sem mártir não é uma igreja de Jesus, porque a igreja ela tem que incomodar. A igreja ela não pode ficar de braços cruzados. Se você é igreja e você não incomoda as outras pessoas, tem alguma coisa errada. A palavra de Deus incomoda, porque ela nos desinstala, ela nos tira do nosso lugar. Ela quer um mundo novo, ela quer o mundo da justiça, ela quer o mundo da saúde, ela quer o mundo do cuidado. Nesse tempo de pandemia, a igreja tem que ser profética, ela tem que gritar pela vida, ela tem que gritar pelos anseios daqueles que estão ficando cada vez mais pobres. E se a gente ficar um pouquinho atento, nós vamos perceber que nesse tempo de pandemia, quem tem condição está ficando cada vez melhor e aquele que é pobre está ficando cada vez mais pobre. Então, o discurso de Estevão fez com que ele fosse matado, apedrejado. E no final do apedrejamento de Estevão, aparece a figura de quem? Aparece a figura de Saulo. Então, lá no capítulo 8, aparece a figura de Saulo. E Saulo, como perseguidor da igreja, persegue a igreja. Mas, já no capítulo 9, Saulo é aquele que começa o seu processo de conversão. E esse processo de conversão de Saulo se dá de dois modos, duas maneiras. Nós usamos, popularmente dizendo, Paulo caiu do cavalo, ou seja, ele indo para Damasco, ele cai do cavalo e aí ele tem uma visão de Jesus, um encontro com Jesus. E a segunda dimensão é que Saulo, impulsionado pela imposição das mãos pelo Espírito Santo, ele vai tornar-se um grande pregador, um grande missionário, um grande anunciador. E junto com Saulo aparece a figura de Barnabé. Barnabé é aquele que junto com Saulo fazem grandes viagens missionárias. E Barnabé é aquele contraponto com Saulo. Enquanto Paulo é aquele que vai indo anunciando, é aquele que está preocupado pela expansão do cristianismo, Barnabé, ele tem uma preocupação também, um pouquinho diferente de Paulo. Barnabé está atento às diferenças que vão estar acontecendo com as pessoas que estão chegando. Por isso, no capítulo 13, quando nós chegarmos lá, é muito importante esse embate, né? Barnabé, Pedro, Paulo, é importante, nós vamos chegar lá e vamos estar refletindo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, do capítulo 5 até o capítulo 9 do Atos dos Apóstolos, prepara uma grande mudança. E essa grande mudança se dá com a conversão de Paulo. E os textos que você vai lendo, você vai pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus, e vai estar lendo, meditando, vocês vão ver que são grandes discursos, discursos bonitos, discurso que traz um conteúdo histórico, mas mais do que isso, discurso que traz um conteúdo teológico. O autor do livro do Atos dos Apóstolos, ele teve essa preocupação. À luz dos acontecimentos e à luz da fé, ele fez a sua leitura. E fazendo a sua leitura, ele nos traz esse modelo da Igreja de Jesus nos seus primórdios, no seu início. Somos convidados a estarmos rezando, a estarmos refletindo o Ato dos Apóstolos. A nossa oração final. Senhor Jesus, dai-nos a cada um de nós a sabedoria, o entendimento e dai-nos a coragem para sermos pessoas destemidas como os primeiros discípulos, como aqueles primeiros da Igreja de Jesus, para que possamos anunciar, para que possamos proclamar sem medo a vossa palavra. E pela presença do Espírito Santo, fazei que possamos ter o entendimento, o acolhimento e a alegria no nosso coração. E que a bênção do Senhor esteja com todos vocês que nos está acompanhando nessa caminhada, nesse encontro. O Senhor os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima sexta-feira, até o nosso próximo quarto encontro.